Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí, pessoal. Bom dia, GP às 10. Tudo bem? GP do Canadá, a corrida que não quer acabar. Vamos lá, mais um pouquinho da corrida de Montreal, porque as coisas continuam repercutindo bastante. Acelera. Pois é, pessoal, vocês devem ter visto ontem no Grande Prêmio a entrevista do Emanuele Pirro, que foi a face mais visível ou mais conhecida, né, dessa punição ao Sebastian Vettel. Ele faz parte desse time de comissários esportivos que tomam as decisões, né, os comissários que tomam as decisões nas corridas. Eles variam de país para país e tal, mas a FIA tem sido bastante correta, na minha visão, no sentido de utilizar sempre um ex-piloto para ajudar nessas avaliações, né? O Felipe Jafone, por exemplo, que hoje é comentarista do Grupo Globo, foi durante bastante tempo comissário esportivo da FIA, embora nunca tenha corrido de Fórmula 1, né? Mas é um cara com experiência, com bom senso, enfim. E o Pirro é um cara assim, muito experiente, ganhou 5 vezes Le Mans, não tem tanta coisa assim feita na Fórmula 1, mas olha, se a gente considerar só as corridas que ele ganhou em Le Mans, são 120 horas correndo em Le Mans. Isso aí dá 60 grandes prêmios no mínimo de Fórmula 1, só de Le Mans. Então o cara, com 57 anos, muito experiente, muito sensato, fez parte de uma das equipes que ajudou a estudar, a periciar, né, o acidente do Senna em 1994. É um cara muito respeitado, a gente não deve desprezar a sua experiência, eu devo desprezar esses helicópteros aqui, mas eu já vi os vídeos, não atrapalha tanto, eu fico mais irritado do que qualquer outra coisa. Vocês querem ver o helicóptero? Cadê? Então o Pirro é um cara que deve ser levado a sério, claro. E como os outros comissários não são pessoas conhecidas, ficou a cara, né, essa punição de ter sido decidida e definida pelo Pirro. Gente do céu, acontecendo alguma coisa mesmo aqui. Oxe, olha, para de vir helicóptero. E ele é italiano, e a decisão acabou prejudicando a Ferrari. Mas enfim, não foi uma decisão, obviamente, autocrática, não foi uma decisão individual, foi uma decisão de um colegiado. Segundo o Pirro, a decisão foi unânime de punir o Vettel e com isso alterar o resultado do Grande Prêmio do Canadá. Aliás, muito interessante o levantamento que o Grande Prêmio fez de todas as vezes em que o piloto que chegou em primeiro na pista não ganhou a corrida, né? Teve o resultado alterado e foi a 13ª vez que isso aconteceu. A última tinha sido no Grande Prêmio da Bélgica de 2008 com o próprio Lewis Hamilton. Olha só que coincidência, né? Dessa vez ele foi beneficiário, da outra vez, por cortar uma chicane, ele acabou perdendo 25 segundos e a vitória foi herdada pelo Felipe Massa, Grande Prêmio da Bélgica de 2008, numa temporada que o Hamilton, inclusive, foi campeão pela McLaren. Mas enfim, então foi uma decisão unânime, que teve a participação de um ex-piloto italiano, 57 anos de idade, tem o Pirro, como eu disse, um cara muito conhecido no meio, importante nesse meio, porque não só como piloto teve uma carreira vitoriosa, como eu disse, é um cara que está atualizado, está sabendo como é que as coisas funcionam e tal. E eu acho legal que a FIA use esses pilotos para fazer esse trabalho, né? Fazerem este trabalho. O Pirro deu uma entrevista na qual ele demonstra a sua agonia até, não porque era Ferrari, nada disso, mas por mudar um resultado de uma corrida. Também explicita, horrível esse verbo, né? A quantidade de xingamentos, ofensas, ameaças, agressões que tem sofrido nos últimos dias, claro, pelas redes sociais, por conta da punição que o Vettel levou. É incrível, né? E aí mas ele disse que está chateado mesmo, ficou um pouco chateado mesmo com a opinião demonstrada contrária, né, à punição, por ex-pilotos muito conhecidos, muito experientes. Ele citou nominalmente 2, o Nigel Mansell, e eu nem vi o que o Mansell escreveu ou disse, e o Mario Andretti. E aí ele arremata: o mundo mudou em relação ao mundo das pistas que esses dois personagens, Mario Andretti e Nigel Mansell, conheceram e viveram, né?
e escreveram capítulos importantíssimos da história. Mansell, campeão de 92, Mario Andretti, campeão de 78. O Pirro diz o seguinte: olha, o mundo mudou muito em relação àquilo que esses bravos pilotos faziam, e ele poderia se incluir. Hoje a coisa é um pouco diferente, as coisas são mais verificáveis, as coisas são mais minuciosas. Verdade. O mundo mudou bastante, né? Eu não sei se para melhor, em algumas coisas melhorou para melhor, em muitas coisas, em outras para pior. Aliás, leiam o livro Homo Sapiens, que é um dos best-sellers de um autor israelense, que eu nunca vou decorar o nome, mas que demonstra que o mundo melhorou muito em relação ao que nós tínhamos, por exemplo, na Idade Média, né? Olha, a Idade Média nem era tão legal assim, o Brasil está voltando para ela, né, agora, a passos largos, né? E nem era tão legal assim, se queimava gente na fogueira, as populações morriam por pestes, guerras. Doença e guerra era o que matava, né? No século XVI, XVII, no começo do século XX, por exemplo, se morria muito mais do que se morre hoje em conflitos armados. Poxa, não precisa nem falar da Primeira e da Segunda Guerra. Em algum sentido, a humanidade evoluiu, mas em outros sentidos, ela regrediu bastante. E esse tipo de reação a uma decisão de um comissário esportivo, de uma corrida de Fórmula 1, né? Esse tipo de reação das pessoas pelas redes sociais, vamos matar esse Pirro, é uma aberração. Isso mostra que o mundo piorou, nesse sentido piorou. Piorou muito porque a gente sabia até da existência desse tipo de gente, só que a gente não tinha contato, e hoje essas pessoas se expressam, elas têm um canal de expressão, né? Que são as tais redes sociais. Quem trabalha com mídia, quem aparece muito na televisão, escreve muito, enfim, quem trabalha com comunicação, que é o meu caso, todo tipo de comunicação, tá? Artes, música, esporte, enfim, tudo aquilo que faz uma pessoa mais ou menos famosa, conhecida, a gente, eu me incluo mesmo, sem pretensão nenhuma, a gente sabe o que é ser vítima de rede social. Vítima não, alvo, é vítima, porque no fim das contas não acontece nada, é só uma chatice. Mas é muito virulento, é muito agressivo, né? É muito hostil, é um horror. E o Pirro está sentindo na pele, coitado. Ele é um pouco mais velho do que eu, é um cara da mesma geração que eu, portanto, ele tem 57 anos, eu vou fazer 55. O Pirro deve ser de 61, 62, por aí. Eu sou de 64. Então a gente sabe como houve uma mudança de comportamento muito drástica nos últimos 10 anos, pode-se dizer, das pessoas. Os demônios vieram à tona. Estou falando tudo isso, contando tudo isso, só para dizer que as coisas, e para concordar com o Pirro, não na punição, não com a punição, eu discordo frontalmente, eu acho que foi um exagero, mas concordar com o Pirro que as coisas mudaram muito, inclusive porque hoje há uma tecnologia disponível para se analisar uma situação de esporte, né, no caso específico aí da Fórmula 1, quase sempre vai resultar em punições. Porque o mundo em câmera lenta, ele é muito diferente da vida em tempo real, né? Se a gente analisar ali o tempo que o Vettel teve, da hora que ele bota o carro na grama e volta para a pista, eu não fiz essa conta, mas deve dar um segundo, né? Como é que o cara poderia pensar em tanta coisa que diz o regulamento, que diz as regras, os artigos e tudo mais? Claro, ele tem que ter a preocupação de não bater em ninguém, porque bater é ruim para todo mundo, para ele inclusive, pode machucar. Em não tirar ninguém da pista, mas aí o cara tá tentando voltar para a pista, bate o olho no espelhinho e volta e vambora, né? Mas quando você vê, rever, blá, 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 vê 1 milhão de vezes a mesma imagem, você acaba encontrando um pelinho que você fala assim, não, puxa, isso aqui ele não deveria ter feito. Mas, pô, você tem que imaginar o seguinte, pensar também o seguinte, como é que ele iria avaliar que não deveria ter feito tal coisa em 1 segundo? Gente, não dá, né? Por isso que eu acho que a punição foi exagerada. Eu publiquei ontem no blog os artigos, o artigo que fala especificamente do regulamento esportivo sobre voltar para a pista. Quando o piloto sai do track limits, que se fala, né, do limite da pista, e volta para a pista, ele pode fazer isso e cabe ao diretor de prova analisar se ele ganhou alguma vantagem e se ele avaliar assim, ele tem de comunicar à equipe, Mosquito, a equipe que ele precisa devolver a vantagem, ou seja, traduzindo, se o cara corta uma chicane, sai da pista, sei lá, vai para fora da zebra, do leito da pista e ganha uma posição, ele tem que devolver, basicamente é isso. Mas não se fala em punição ali por tempo, por isso que o Vettel foi enquadrado no artigo
38.1, que fala genericamente de incidentes na pista, porque são muitos os incidentes possíveis numa corrida de automóveis, né? E esse foi considerado um incidente. A volta dele para a pista, do jeito que foi, na frente do Hamilton, foi considerado um incidente. E aí esse artigo 38 e os seus vários parágrafos, esse artigo determina o que é incidente, ele dá a prerrogativa aos comissários ou diretor de prova de considerar que houve um incidente e também lhes dá a prerrogativa de estabelecer uma punição. Eles estabeleceram a punição de 5 segundos. Não há nenhuma ilegalidade no que foi feito, nenhuma irregularidade. O que há é uma questão de opiniões. Eu acho que em alguns momentos numa corrida, quando a gente percebe que não há deslealdade, que não há dolo, que não há sacanagem, os comissários precisam entender isso, ter essa sensibilidade de humanizar um pouco as suas decisões, né? E aí nisso que eu me pego para ser contrário à punição do Vettel. Agora, assim como o Pirro, eu fico chocado com o tom que algumas pessoas utilizam para comentar um assunto como esse e para discordar da sua opinião. Olha, teve um rapaz ali, eu não vou lembrar o nome dele, que escreveu de uma maneira tão agressiva para mim, virulenta, porque eu acho que eu citei no domingo, no meu blog, que eu faço um textão enorme, eu tinha lido em várias mensagens que eu recebi, que tinha lido também no Twitter, não para mim, mensagens para mim, mas de várias pessoas, a expressão regra é regra, né? E eu até fiz um comentário ali no meu texto, poxa vida, as pessoas que argumentam com essa frase, regra é regra, o fazem de uma maneira muito autoritária e tal, e foi essa a minha percepção. Nossa, parecia que eu tinha xingado a mãe do cara. A mãe do cara. Foi pra mim que você falou, eu tenho certeza, porque eu não sei o quê, porque você não concorda, quando você não concorda, você... Eu li aquilo e falei assim, cara, você acha que eu... Primeiro, você acha que é o único cara do mundo que falou regra é regra? Segundo, e daí que a minha opinião é diferente? E daí? E daí? E aí eu não me orgulho muito disso, não, de ser igualmente agressivo quando eu respondo comunicações muito agressivas por parte de redes sociais. Eu nunca começo com isso, disso vocês podem ter certeza, mas eu fico espantado e muitas vezes eu respondo com um certo grau de agressividade, talvez até para que essas pessoas percebam o ridículo, né, de se expressar em redes sociais dessa maneira, de se dirigir a alguém dessa maneira. Ah, mas você em 2013 brigou com a torcida do Grêmio e não sei o que, foi mandado embora da ESPN, é verdade. Também não me orgulho disso, né? Embora a situação seja bem diferente, uma situação quase de arquibancada, e que começou com um xingamento meu, puto que eu tava, que tinham roubado a Portuguesa, mas que só teve sequência porque imediatamente eu passei a ser ameaçado de morte, os meus filhos e tudo mais, por uma horda de redes sociais. Isso realmente me tirou do sério naquele dia, naquela noite, durante uns 4 ou 5 minutos, que foi o que durou aquela lamentável discussão com pessoas que eu nem sei quem são, né? Por isso que é mais lamentável ainda. O grau de agressividade das pessoas hoje, por questões, cara, que não comportam agressividade, estou falando de uma corrida de Fórmula 1, é um negócio assustador. E é uma coisa espantosa também, como é que as pessoas utilizam esse argumento a regra é regra, se existe regra tem que ser cumprida, tá ok? Você politiza tudo, politizo, porque eu não consigo dissociar esse momento do momento político que a gente vive no Brasil hoje, né? Porque a gente tem hoje na presidência da República uma pessoa que se comporta assim, portanto, que valida esse tipo de comportamento, né? Com as suas arminhas, com a sua gritaria, com a sua agressividade, com a sua falta de educação, com a sua vulgaridade e tudo mais. Então, eu politizo? Politizo. Eu consigo politizar até isso, até a reação das pessoas a uma punição numa corrida de Fórmula 1. É um fenômeno global, está acontecendo em muitos países, sim. As redes sociais deram voz a uma turba de selvagens, né? De selvagens orais. Isso acontece no mundo inteiro, claro, mas aqui no Brasil eu enxergo uma relação muito direta, muito visível entre essas reações. Isso acontece muito no futebol, na música, na arte, não sei o quê. E o tipo de gente que está hoje no comando do país, por assim. Quer dizer, o Brasil está totalmente sem comando, mas enfim, as pessoas que ocupam cargos
de importância, enfim. E é quase inacreditável algumas pessoas ocuparem determinados cargos. Enfim, foi apenas um desabafo para concordar com o Emanuele Pirro que o mundo mudou. Pirro, é verdade, o mundo mudou. Pode chamar, olha, tem umas mudancinhas aí que a gente não precisava estar vivendo, não. Com relação ao esporte, sim, o mundo da Fórmula 1 também mudou. Hoje é possível chegar a um nível de detalhamento, de análise, para se chegar a uma punição, que às vezes fica difícil até de discordar delas, a não ser que você utilize algum argumento menos tecnicista, menos ligado à tecnologia e à fria letra, que não é da lei, tá, gente? É de regulamento. Regulamento de esporte não é lei, lei é outra coisa, tá? Eu acho que o esporte, por despertar tanta emoção, por ser uma coisa apaixonante e tudo mais, nas decisões ligadas ao esporte, a gente deve levar em consideração alguns fatores que são muitas vezes subjetivos. Tem um monte de coisa que o carro tem que pesar tantos quilos, está abaixo, aí não tem subjetividade nenhuma. O time de futebol tem que ter 11 jogadores, se tiver 12, não pode. A bola precisa entrar, se ela for por fora, não pode. O carro precisa ter 6 cilindros, se tiver 8, não pode. Tem certas coisas que são fáceis de decidir, outras menos. E em outras, acho que o fator humano deve ser levado em consideração. Para mim, era o caso dessa corrida do Canadá. Tá bom? Ufa! Até sexta. Tchau!